Olá, bambinos e bambinas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Vitória e hoje eu trago para vocês um tipo de vídeo um pouco mais diferente. Hoje eu trago para vocês relatos de um inscrito, tá? É um novo quadro aqui do canal. Hoje eu trago apenas um relato de uma inscrita, tá? Que ela me enviou. E se você tiver algum relato também para me enviar, é só enviar pro e-mail aqui do canal, que vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Não se esqueça de enviar, tá bom? Sem mais delongas, ou ao som de pássaros ou ao som de grilos, vamos pro vídeo. Oi, Vi, tudo bem? Eu nem sei muito bem por onde começar, porque eu nunca fui de comentar ou mandar relato pra ninguém. Eu me inscrevi no seu canal tem pouco tempo, acho que umas 2 semanas, e desde então eu fico ouvindo seus vídeos quase todo dia, principalmente à noite. Me dá uma sensação estranha, tipo medo, mas ao mesmo tempo um conforto que eu não sei explicar. Seja bem-vinda ao canal. Mas enfim, eu resolvi te escrever porque tem uma história na minha família que sempre me deixou com um nó na cabeça. Não é uma coisa inventada, nem exagerada. É algo que a minha avó contou a vida inteira, sempre do mesmo jeito, sem mudar nenhum detalhe. E o mais estranho é que ela nunca foi uma pessoa de acreditar em coisas sobrenaturais. Isso aconteceu há muitos anos, quando ela tinha acabado de se casar com meu avô. Eles eram bem novos, tinham acabado de sair da casa dos pais e foram morar numa casinha simples, meio afastada, numa área mais rural. Não tinha quase vizinhos por perto, só mato, estrada de barro e um silêncio que, segundo ela, era pesado à noite. No começo tudo era tranquilo. Meu avô trabalhava durante o dia e à noite ficava em casa com ela. Só que com o tempo ele começou a mudar. Começou a sair mais, dizia que ia tomar uma depois do trabalho, e isso virou rotina. Minha avó sempre dizia que não gostava muito daquilo, mas naquela época ela não tinha muito o que fazer, ainda mais porque pouco tempo depois ela engravidou. Quando o bebê nasceu, que era meu tio, a situação piorou. Meu avô passou a beber ainda mais e chegava cada vez mais tarde em casa. Até que teve uma noite que foi diferente. Ela conta que estava em casa sozinha com o bebê. Já era tarde e devia ser depois das 10. Não tinha luz elétrica na casa, só lamparina e o silêncio. Segundo ela, era tão grande que dava para ouvir o próprio coração. O bebê começou a chorar do nada. Um choro diferente, mais alto, mais desesperado. Ela tentou acalmar, pegou no colo, balançou, mas ele não parava. Foi então que ela ouviu algo do lado de fora. Não era um barulho normal, não era vento nem animal. Era como se alguém estivesse andando devagar ao redor da casa. Passos pesados, arrastados. Ela disse que ficou paralisada, porque naquela região não era comum ter gente passando aquela hora. E quem passava chamava, não ficava rodeando a casa em silêncio. O bebê começou a chorar, e chorar mais ainda. Ela tomou coragem e foi até a porta, mas não abriu. Só encostou o ouvido na madeira, e foi aí que ela ouviu uma respiração. Forte, perto, do outro lado. Ela disse que naquele momento teve certeza que tinha alguém ali. Mas não parecia uma pessoa normal, porque não falava nada, só respirava, como se estivesse cansado ou observando. Ela correu para dentro, abraçou o bebê e ficou rezando baixinho. E o mais estranho é que isso durou um bom tempo. Não foi coisa de segundos, foram minutos longos, até que de repente parou. Silêncio total. Ela não teve coragem de sair para ver, ficou ali, esperando o meu avô chegar. E ele chegou, mas não como de costume. Ela disse que ouviu ele vindo pela estrada, correndo, tropeçando, ofegante. Quando ele entrou em casa, estava pálido, suado e completamente sóbrio.
Ela perguntou o que tinha acontecido e ele demorou para responder. Mas quando falou, foi isso que ele disse: que estava no bar, como sempre. Já era tarde e ele decidiu ir embora. O caminho até a casa era escuro, só iluminado pela lua. No meio do caminho, ele viu algo, parado no meio da estrada. Ele disse que de longe parecia uma pessoa, mas conforme foi chegando, percebeu que não era. Era alto demais, magro de um jeito estranho e não se mexia, só estava ali. Ele parou, ficou olhando e então aquilo virou o rosto na direção dele e começou a andar, não correndo, devagar, como se soubesse que ele não tinha para onde fugir. Meu avô disse que sentiu um medo que nunca tinha sentido na vida, um medo que não fazia sentido, como se o corpo dele estivesse avisando que aquilo não era humano. Ele saiu correndo, sem olhar para trás, e só parou quando chegou em casa. Minha avó ficou em silêncio quando ele contou isso, porque no mesmo horário tinha algo do lado de fora da casa também, e os dois perceberam isso ao mesmo tempo. Depois dessa noite, meu avô nunca mais saiu para beber à noite, nunca mais tocou no assunto também, e o mais estranho é que, segundo a minha avó, depois disso, o bebê nunca mais chorou daquele jeito. Eu sei que pode parecer só uma coincidência ou algo da cabeça deles, mas minha avó sempre contou essa história com tanto detalhe, com tanto medo ainda na voz, que é difícil não sentir que alguma coisa realmente aconteceu. E enfim, desculpa o texto longo, eu nunca contei isso pra ninguém fora da minha família, mas depois de ver seus vídeos, eu senti vontade de compartilhar. Obrigada, nunca pare de ler... calma. Ai, gente, porque eu fiquei tão animada, sabe? Nunca pare de gravar vídeo. Um beijo de uma nova inscrita. Obrigada por enviar o vídeo. Obrigada mesmo. E eu nunca vou parar de gravar vídeo, tá? Tá no comecinho. E eu fico muito feliz que você enviou o seu relato aqui pro meu canal. Agradeço demais, tá? Um beijo, Davi. E até o próximo vídeo.